Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um UniEducar Entrevista, esse programa que traz conteúdo de qualidade, relevância e de muita credibilidade também, realizado pela UniEducar. E no nosso programa hoje vamos falar sobre iniciação à advocacia. Para falar sobre esse tema, ao meu lado, Sheilane Martins, ela que é advogada, professora da UniEducar, especializada em Direito e Processo e também Compliance Trabalhista. Seja muito bem-vinda, Sheilane. Muito obrigada, Mirella. É uma satisfação muito grande, pessoal, estar aqui hoje com vocês para falar sobre o nosso curso de iniciação à advocacia, né? Bater um papo bem legal sobre esse tema hoje. Exatamente, é um tema muito importante. Você, no caso, já tem 8 cursos na UniEducar. E esse é o mais novo curso, né? O tema do mais novo curso. E um tema que chama a atenção, porque, como falávamos aqui nos bastidores, muitas pessoas que se formam em direito saem da faculdade assim sem saber o que fazer, por onde começar e com o sonho de advogar. Então, eu queria que você falasse quais são os pontos que você aborda nesse curso. Esse curso, Mirella, foi uma realização, né, de um desejo meu, enquanto estudante que ainda sou, né? Enquanto vejo dos colegas as dúvidas, as dificuldades dos estudantes, né, dos meus alunos, até mesmo aqui da UniEducar, no sentido de o que nós vamos fazer, como nós vamos atuar, porque ninguém sai da faculdade de Direito advogado. Você sai de várias faculdades já formado naquilo e com possibilidade de atuação. No direito, nós precisamos passar na prova da OAB para poder atuar. E aí eu digo, passar na prova da OAB já não é fácil. O índice de reprovação é altíssimo. Verdade. É muito alto, né? É muito comum pessoas que fazem o exame 3, 4, 5, 6 vezes, até mais. E aí você está com a sua carteira na mão, a sua vermelhinha, como todo mundo diz, mas você não sabe o que fazer. Você não sabe como montar o seu escritório, como conquistar os seus primeiros clientes. Você sequer sabe o que o Estatuto e o Código da OAB permitem em nossa atuação. Isso é muito importante para você evitar infrações, evitar processos disciplinares e já no começo da sua carreira ter uma série de problemas. Então, esse foi uma realização de um sonho meu e de uma sensibilidade com os nossos alunos aqui da UniEducar e as pessoas que ainda serão nossas alunas, no sentido de direcioná-los, não só os seus primeiros clientes, mas a forma como lidar com o público, como se portar, como se vestir, como fazer uma publicidade honesta dentro da nossa ética profissional, Sim. que são situações e condições bastante importantes e que a gente deve respeitar. Certo. E eu queria começar com a seguinte pergunta. Por exemplo, a pessoa se formou, né, tem o sonho de advogar. Qual a primeira coisa que essa pessoa deve fazer? Né? Primeiro dia de formada, o que é que essa pessoa deve fazer de mais importante para dar início a uma carreira brilhante, uma carreira de sucesso? Na advocacia, a gente diz que ser covarde não cabe. E aí não é covarde no sentido de ser agressivo. Longe disso. É de você ter um objetivo. A advocacia ela é uma conquista diária. O advogado mediano, ele vai desistindo no caminho, ele vai encontrando dificuldades e ele para. O advogado em excelência, ele não para. Ele pode dormir naquele dia cansado, exausto, mas ele acorda no outro dia com muita fé e muita vontade de fazer as coisas darem certo. Então, um dos primeiros passos é continuar estudando. Nunca parar. Não pode parar. O advogado que é advogado, ele tem que estudar todos os dias. Se você acha que saiu da faculdade de Direito, passou na prova da OAB, está com a sua carteira, você vai parar de estudar, os seus clientes, assim como você, terão um perfil muito baixo. A gente tem que continuar estudando porque o direito muda todos os dias. Todos os dias tem uma atualização. Agora, se a gente prestar atenção na pandemia, durante a pandemia já aconteceram várias mudanças legislativas que a gente vai vendo, né? Até mesmo nas questões de trabalho, home office, que muita gente nem acreditava nessa possibilidade, né? Afastamentos de pessoas em condições específicas. Tudo isso foram modificações que foram acontecendo e que a gente precisa estar atualizado. A LGPD, que agora está aí no mercado, a gente precisa saber aplicar, explicar. Então, estudar é essencial. Então, saiu da faculdade, já começa uma especialização, algo do tipo. E se não puder começar uma especialização, né? Porque muita gente sai da faculdade sem um recurso, muita gente não tem
não vem de uma família de juristas. Eu, por exemplo, não vim. Então, você tem que ter consciência de que você precisa estudar, ler bastante, porque isso melhora a sua oralidade, a sua fala. Isso é muito importante. Para o advogado é fundamental, então. Seja para o trato com o seu cliente, seja para o trato com a parte adversa e para a audiência. Para a audiência, é essencial você falar bem. Você ter segurança no que você está falando. Entendi. E não ter medo de atuar, porque no começo, a gente sai muito cru da faculdade. A gente vê não tem experiência, né? Nenhuma. Você vê situações muito específicas. Muitas vezes, a experiência é aquela do núcleo de prática da faculdade. Então, você vê situações muito pontuais. Ali, não dá para você saber realmente qual a área que vai te conquistar e a área que você quer atuar. Eu digo sempre para as pessoas que estão se formando, seja generalista. Ou seja, pegue o primeiro e o segundo ano de formado e atue nas mais diversas áreas. Porque um processo, dificilmente ele termina tão rápido. Você vai fazer a petição, conversar com o cliente, vai para uma audiência. Se não for feita uma conciliação, você vai fazer a instrução daquele processo. Quando chegar no final daquela causa, você já sabe. Essa área aqui eu gostei. Essa área eu não gostei. Eu não tenho perfil para essa área. Então é bom conhecer um pouco de tudo. Com certeza, assim. Porque você vai lapidando as suas melhores áreas de atuação. Isso é muito importante. E as dicas, Sheilane? Como você disse, o advogado, não falo nem advogado, porque para ser advogado tem que ter a experiência. Mas o bacharel em direito, ele precisa caminhar de acordo aí com o que está acontecendo. Ele tem que estar bem informado. Então, quais são as dicas desse dia a dia, dessa rotina desse formado? Desse aluno que foi, na verdade, desse bacharel em direito? A rotina, ela deve começar ainda na faculdade. É uma dica que eu sempre dou e, assim, às vezes as pessoas me perguntam, eu digo, e elas começam a pensar e realmente ver isso. Eu tiro pela minha rotina. Eu comecei a minha rotina ainda na faculdade. Aí você vai dizer, você atuava ilegalmente? Eu digo, não. Mas você tem que começar a viver aquele meio, assistir audiências. O estudante de direito, ele pode assistir audiências. Uhum. Assistir audiências das mais diversas áreas. Hoje em dia, com o uso das redes sociais, nada impede que você tenha um perfil em uma conta social. Eu falo, inclusive, sobre isso no nosso curso. Você tenha um perfil numa rede social em que você direcione para postagens específicas do direito. Isso é possível. Você não está vendendo um serviço. Então, você está orientando a sociedade. É importante, então, esse advogado ter o perfil profissional e o perfil pessoal. Ter essa distinção, né? Isso é muito importante. Às vezes, no começo da carreira, a gente não se atenta muito para isso. E aí, com o passar dos anos, você começa a ter uma visão diferenciada. Então, eu trouxe isso no nosso curso até para abrir os olhos dos nossos alunos. Eu acho assim, a gente não pode dizer para uma pessoa que é proibido que ela tenha um perfil pessoal e profissional tudo junto. Mas na nossa vida pessoal, a gente se sente mais à vontade, a gente se expõe mais. É muito comum nas suas redes sociais pessoais, com certeza tem fotos da sua família, dos seus filhos, dos seus finais de semana. Isso para o seu cliente não é interessante. Para o seu cliente é interessante ele saber da sua atuação profissional. E eu bato muito nessa tecla porque se vocês derem uma olhadinha no Código de Ética e no Estatuto do advogado, que a gente tem a obrigação de seguir, a nossa vida pessoal, ela está atrelada à nossa vida profissional. Não basta você ser um excelente profissional. As suas condutas de vida pessoal elas vão interferir. Totalmente, elas devem ser muito íntegras. Então, o que eu sempre oriento? Tenha 2 contas. Ninguém paga para ter conta em rede social, ainda não paga, né? Pode chegar esse momento, mas até agora a gente, né, consegue usar as mais populares de forma gratuita. Deixe o seu perfil pessoal privado, para a sua família, para os seus amigos, e tenha um perfil profissional. E aí você pode virar para mim e dizer assim, mas eu ainda não atuo, eu não tenho um escritório grande, eu tenho poucos processos. O seu cliente, ele está interessado se você estuda. A sua rotina de estudo pode ser postada ali. As análises que você faz de contratos, de documentos, obviamente, sem expor as partes que estão ali, né? As suas idas ao fórum, até mesmo se você faz algum curso de especialização. Quando a pessoa dá uma olhada na sua rede social, ela pode dizer, ele tem pouco tempo de formado, ela tem pouco tempo, mas está se capacitando. Olha aqui, faz essa especialização. Olha essa postagem que interessante. É uma postagem, às vezes, de uma lei que saiu e a pessoa já está comentando ali sobre aquela lei.
Isso é importante para o cliente. Isso é muito importante. Porque, assim, tem muito essa. Às vezes, o advogado tem um monte de especialização, digamos, ele está antenado, ele é um bom advogado, mas ele não sabe como divulgar isso. E na hora de uma contratação, faz a diferença, Faz né? toda a diferença. Eu já passei, assim, em escritórios de colegas, a gente sempre conversa. Tem escritórios que a gente chega que tem uma série de certificados na parede. Muitos certificados, os quadrinhos lindos, mas você vai conversar com aquele profissional, é um profissional engessado, é um profissional que, por mais que ele tenha certificados, ele não tem tantas vivências. Conversar com aquele profissional não é agradável, e isso precisa ser agradável. O advogado, ele é um pouco psicólogo também, porque muitos dos problemas que chegam no escritório nem sempre são jurídicos. Nem sempre o problema que chega até a gente ele é jurídico. E isso o nosso Código de Estatuto também diz, que a gente deve ter esse contato com as pessoas de uma forma de interpretar se aquilo ali realmente é algo que necessita de uma medida judicial ou se não é uma aventura. Se não é algo que a pessoa está ali buscando momentâneo, às vezes até de uma má fé. Quantas e quantas vezes a pessoa não chega no escritório, às vezes com um problema de família, que conversando ali a gente consegue resolver, evitar um processo desgastante que pode gerar mágoas e problemas naquela família para o resto da vida. Verdade. Sheilane, e em relação a essa questão que a gente conversou agora, sobre como utilizar a rede social, existem limites para esse profissional? A gente sabe que existem também, digamos, algumas regrinhas que aquele profissional não pode realmente infringir, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Quais são esses limites do profissional nas redes sociais? A gente tem sempre que ter muito cuidado com isso, Mirela. A gente tem acesso à internet, né? Grande parte de nós tem muito acesso à internet, mas a gente tem que pensar em alguns detalhes. Por exemplo, nós não podemos fazer divulgação de tabela de preços. Nós não podemos fazer isso. Do mesmo modo, e até muita gente acaba infringindo, postar fotos com os clientes. Isso pode trazer problemas para os clientes. Nós acabamos expondo aquela pessoa. No nosso curso eu até falo. Muitas vezes eu saio de uma audiência com o cliente e quando a audiência é exitosa, o cliente vira e diz assim, doutora, eu quero tirar uma foto com a senhora. Vamos postar nas redes sociais, vamos divulgar. Mas quem garante que lá na frente isso não vai trazer problemas para essa pessoa? Vamos pensar num processo trabalhista. Esse cliente hoje posta que ganhou uma ação judicial. Isso pode, no futuro, repercutir negativamente, de que outras empresas possam até se sentirem inibidas de contratá-lo pensando na possibilidade de uma ação judicial. Tudo isso a gente, enquanto advogado, tem que ter essa maturidade para explicar para o cliente, para direcioná-lo no sentido dele não se prejudicar posteriormente. Então, assim, o advogado ele deve usar as redes sociais de uma forma que ele possa falar de direito, ele pode escrever artigos, nada impede que ele poste que está no fórum, mas ele deve evitar fazer propaganda de valores que ele cobra, de tabelas de honorários, de descontos, porque, infelizmente, tem colegas que fazem isso. Nós não podemos fazer uma propaganda no sentido de chamar pessoas para o nosso escritório. Nós temos que direcionar no sentido de dar dicas jurídicas, de falar de legislações, de trazer o direito para as pessoas. E aí você pode me dizer assim, mas isso não vai me trazer clientes. Você que pensa. Porque às vezes uma postagem sua não vai te trazer aquela pessoa, mas ela vai lembrar de alguém que está passando por aquela situação e vai dizer, olha que perfil legal, a situação que você está vivendo se enquadra aqui. Então, assim, você deve ser o mais ético possível. Por exemplo, a gente não pode falar de processos nos quais a gente não atuou. Muita gente acaba esquecendo. E eu digo isso por quê? Porque às vezes o meu pensamento, a minha atuação enquanto advogada, é totalmente diferente da de outro colega. Eu não vivenciei aquele caso, eu não sei o que ocorreu. Então, emitir um Sabe juízo por alto, né? Com certeza. Emitir um juízo de valor é muito complicado. Eu não sei quem estava ali como testemunha, o pensamento do juiz daquela causa. As provas, né? Enfim. A emoção daquele processo, tudo isso conta. Então, nós temos que ser muito respeitosos, éticos, e dá para você utilizar, sim, as redes sociais a seu favor. Trazer pessoas para a sua página, ter um engajamento bom
e crescer sem precisar ferir os códigos da OAB. Ótimo. E conversamos também agora pouco sobre essa coisa de o advogado está formado, está atuando, mas não sabe por onde começar, né? E aí é importante estar atualizado. Mas existe também outra questão que eu gostaria de abordar, que eu sei que você aborda no seu curso, sobre como chegar e como falar com esse cliente. Muitos advogados já têm um grande escritório, né, um grande investimento, tem o conteúdo, tem a informação, tem a especialização, mas não sabe como, de fato, conversar com esse cliente, como conquistar esse cliente, né? Como se portar em uma reunião. Você também trata isso no seu curso. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. A gente fala no nosso curso da postura do advogado, da etiqueta, da ética, coisas extremamente importantes. E os primeiros clientes, Mirella, são muito interessantes. Primeiro, porque você nunca vai esquecer deles. Eles vão marcar a sua história. Segundo, porque, via de regra, eles são pessoas próximas. Você está começando uma carreira, se você não vier de uma família de juristas, você não é uma pessoa tão conhecida, e o seu cliente vai ser aquele senhor lá da padaria, vai ser aquela pessoa do supermercado, vai ser pessoas que estão sabendo que você está formado, que você está atuando, e que muitas vezes vão te parar na rua para tirar uma dúvida, para pedir teu cartão. São essas pessoas que estão mais próximas. Os primeiros clientes tendem a ser assim. E esses clientes, com ações que foram muito bem feitas, com toda a assistência que você deu, vão te trazer os próximos. E você vai crescendo no boca a boca, novos clientes vão surgindo. Às vezes você começa com um cliente pequenininho, e aquele cliente vai te trazer clientes maiores, você passa a ser conhecido. E como abordar, né? Era uma coisa que a gente estava até conversando aqui. Muita gente vira para mim e diz assim, professora, eu sei, se eu pegar o processo eu vou saber fazer, mas eu tenho muita vergonha de falar com as pessoas. Eu tenho medo das pessoas me perguntarem e eu não saber responder. Não pode. Não pode. E eu digo muito assim, a gente não tem resposta para tudo. Muitas coisas a gente estuda. E aí, professora, mas a pessoa me ligou, eu travei. Já aconteceu de um colega estar comigo, eu tinha nessa época... Isso passa muita insegurança para o cliente. Total. Já aconteceu de eu estar numa reunião com um colega e ele tinha bem menos tempo de formado que eu, acho talvez um ano e meio. E um cliente ligou, era um novo cliente. E ele travou. Deu um branco. Total, ele não sabia mais nem o nome dele. E isso pode acontecer, né? Por isso que é importante a gente Pode. falar. Até pela ansiedade, pelo início da carreira, a gente entende. Quem não vai entender é o cliente. É claro. Porque no momento que você me liga com um problema, você está desesperado, você quer uma solução, você quer uma segurança. Se a gente trava, é um problema sério. E aí, você pode perder aquele cliente. Provavelmente você vai perder. Provavelmente. Porque o advogado, ele tem realmente que passar segurança. Se ele não sentir... Imagina, eu advogo muito na área da saúde. Imagina que você está com um problema de saúde, uma negativa de um procedimento. Você está com uma pessoa muito mal no hospital. Você vai se sentir segura se você me ligar e eu não tiver qualquer orientação para te dar? Não. Você está com a pessoa morrendo. Você vai ligar para o próximo profissional e você vai querer segurança dele de que ele vai resolver o seu problema e de que ele vai buscar chegar numa sentença judicial positiva para você. A insegurança é um grande problema. E aí a gente tem uma aula nesse curso que eu direcionei para a questão da entrevista com o cliente. De como abordar o cliente quando ele te ligar. Porque no começo você vai ter clientes esporádicos, mas com o passar do tempo vão surgindo novos clientes. E aí o cliente te liga, ele quer uma segurança sua, ele quer que você esteja calma, que você possa ouvi-lo. Muito dificilmente uma pessoa vai te ligar e vai dizer, eu quero marcar um horário no seu escritório. Primeiro ela vai ligar, vai desabafar do problema dela. E aí você tem que estar disposta a ouvir. Porque ouvindo você identifica até se aquilo é um problema judicial ou não. E se o que aquela pessoa está pensando faz sentido. E aí você tem que ouvir, ter calma para marcar as suas primeiras entrevistas, as suas primeiras reuniões. E tudo isso no curso a gente conversa também. Hoje, até com a possibilidade de você fazer reuniões virtuais.
né? A pandemia, ela nos trouxe essa possibilidade, isso é uma né? coisa que a gente vai falar também já já. Então, é muito interessante a gente, né, numa entrevista fica até complicado a gente direcionar, mas no nosso material, para você ter ideia, com fins de ajudar, eu coloquei até um modelo de primeiras entrevistas. Pontos interessantes para você conversar com o seu cliente, porque imagina, o cliente foi no seu escritório, conversou com você, fechou o contrato, e aí na ansiedade você esquece de perguntar um monte de pontos importantes. E aí você Sim. tem que ficar ligando para aquele cliente, ele perdendo tempo com reuniões e até dizendo assim, mas isso era tão simples, a doutora ou o doutor não lembrou de me perguntar? Tem que ter essa atenção. Tem. Então até isso a gente coloca, ficou bem legal, foi um curso que eu demorei inclusive a concluir. Porque eu pensei, não adianta eu fazer um curso em que eu explico para o aluno, eu tenho que dar alguns direcionamentos. Então, assim, até materiais de acompanhamento do cliente a gente juntou nesse curso. Modelo de procuração, como produzir suas primeiras procurações, dicas de contrato de honorário, que isso é super importante, a gente se forma e já sonha, né, com os nossos primeiros contratos honorários. A gente direcionou isso também no nosso curso com o fim de ajudar os nossos alunos, né, para que ele comece ali com aqueles nossos modelos iniciais e no futuro ele tem os seus próprios modelos, os seus próprios contratos, modelos de entrevista, ficou bem interessante. Sheilane, algo que também me veio aqui na cabeça é o seguinte, eu acredito que quando a pessoa se forma em direito, quer advogar, deve existir uma dificuldade para conseguir esse primeiro cliente, né? Até porque você não tem experiência, aquela coisa. Se essa pessoa demora a conseguir esse cliente, né, fica naquela ansiedade, eu não vou conseguir, o que é que eu faço? Seria interessante, de repente, pegar uma ação, um processo de uma forma voluntária, para, de repente, servir como um portfólio? O que é que ela deve fazer nesse sentido? Os nossos códigos, Mirella, eles tratam até disso, né? Porque a gente não pode trabalhar de forma a fazer captações, certo? E o que isso quer dizer? Quer dizer que os nossos clientes, eles têm que chegar até a gente de uma forma espontânea, Sim. Certo? A gente não pode usar intermediários, práticas fraudulentas para conseguir clientes. E aí uma dica que eu dou se você tem dificuldades de iniciar, de conseguir seus primeiros clientes, faça parcerias com outros colegas. Muita gente está se formando e tem dificuldade de começar. E aí, na faculdade, muitas vezes você encontra os seus primeiros parceiros de trabalho. Muita gente abre escritórios com os colegas de faculdade, que são aquelas pessoas que estiveram ali com você durante todo o curso, com as quais você já tem intimidade, e se torna até mais fácil, porque já imagina, você começa um escritório sozinho. A sua dificuldade de ter acesso a pessoas é bem maior do que quando são 3, 4, 5 colegas juntos. Nada impede também que você, recém-formado, comece a desenvolver a sua advocacia em escritórios maiores, para que você pegue uma experiência, trabalhe um certo tempo ali, né, e veja até qual o seu perfil de advogado. Porque tem advogado que tem um perfil muito interno de estar no escritório. Já tem advogado que o perfil é de trabalhar de forma externa, fazendo audiências, visitando clientes. Até isso é interessante. Nos escritórios maiores, a gente sempre vê que tem os colegas que fazem captação de cliente, ou seja, que entrevista aquele cliente, que conversa com o cliente, que vai para a audiência, e tem colegas que estão ali internamente peticionando. E que peticionam maravilhosamente bem. E é um casamento perfeito. Cada um no seu quadrado, né? E são coisas que você vai descobrindo com o tempo. A gente tem que ter paciência, porque os primeiros clientes podem sim demorar a aparecer, mas se você fizer um atendimento de qualidade e sucesso, eles vão aparecer e eles vão continuar aparecendo e o seu nome vai crescendo, você vai se especializando. A gente tem que ter coragem e paciência. E para quem se formou agora, ano passado, 2020, 2019, 2021, muitas coisas mudaram aí nesses últimos anos. A gente sabe que com a pandemia, audiências são virtuais hoje, né? Muitas coisas mudaram aí no mundo da advocacia. E aí eu pergunto, esses alunos, na verdade, essas pessoas, esses advogados que se formaram há pouco tempo, que chegaram de repente aí, caíram de paraquedas nesse novo momento, como que eles devem fazer para, no caso, conseguirem aí acompanhar tudo isso? Eu digo que eu nunca trabalhei tanto.
né? Muita gente se deparou com a pandemia, muito desemprego, infelizmente, né? E eu digo que eu nunca trabalhei tanto, porque o direito mudou muito, Mirela, né? A sociedade mudou e o direito mudou junto. Hoje nós temos audiências virtuais, muitas reuniões virtuais, nós tivemos muita mudança legislativa, inclusive serão temas de outros cursos que nós vamos lançar aqui na Unieducar ainda esse ano. E o profissional, ele tem que estar preparado para viver a mudança. Quem vive de direito e pelo direito tem que estar preparado para dormir hoje com legislação e amanhã acordar com outra. Isso é um fato. Muita coisa mudou, muita coisa ainda vai mudar. Mas para quem quer começar, eu vejo essa possibilidade da pandemia e das audiências virtuais como algo até interessante. Positivo. Positivo. Né? Positivo porque isso te permite estar aqui e atender uma pessoa do outro lado do país por uma videoconferência. Facilita. Muito. Isso fez com que muita gente perdesse o medo do virtual. Eu digo isso porque antes da pandemia, muitos colegas de outros estados, né, me ligavam e diziam assim: doutor, eu tenho um cliente aqui com um problema aí no seu estado, e como é que a gente pode resolver? Tem como eu direcionar esse cliente aí para Fortaleza, para fazer uma audiência, os gastos que ele terá com essa audiência. Tinha muita gente que abria mão de resolver os seus problemas em outros estados pelos gastos. Só para você ter ideia. Hoje não, com o virtual, eu posso estar aqui em Fortaleza, como já aconteceu de eu atender uma pessoa do outro lado do mundo. Eu já fiz atendimentos em Portugal, nos Estados Unidos, e estando aqui. Agora, recente, com a pandemia. Recente, com a pandemia. Isso é muito bom. Isso tem sido confortável para todo mundo. Às vezes eu brinco que em uma manhã eu dou uma volta no Brasil todinho. Porque já aconteceu de eu fazer uma audiência em Fortaleza, começar o dia com a audiência em Fortaleza, terminou aquela audiência e todo mundo se despediu, eu saí daquela videoconferência e já entrei em uma pauta no Rio de Janeiro. E terminei o dia com a audiência em Brasília. Sem sair do lugar, com a mesma roupa, sentada na minha mesa. E eu tenho visto muitos estudantes, muitas pessoas recém-formadas, tendo a possibilidade de assistir audiências sem sair das suas casas. Pegando prática de audiência sem precisar sair de casa. Porque muitos fóruns vão voltar, né? A gente espera que a pandemia seja realmente controlada e a gente possa voltar a sair, né? Alguns fóruns vão voltar a fazer audiências virtuais, mas tudo indica que muita coisa vai ser híbrida. Algumas virtuais, algumas físicas, com a possibilidade de, se você quiser fazer a sua audiência, a sua parte da audiência por vídeo, isso ser possível. E eu tenho notado uma facilidade das pessoas de terem acesso às audiências. Não são todas as audiências, a gente fala isso até no nosso curso, que não é toda audiência que o estudante, o recém-formado, vai poder assistir. Os processos de sigilo, eles continuam em sigilo. Isso é um fato. Mesmo quando era presencial, isso já não era possível, né? A gente, às vezes, trata de assuntos sensíveis demais e os processos estão em segredo de justiça, eles vão continuar. Mas isso permite que você possa assistir audiências, fazer os seus apontamentos, assistir audiências nos mais diversos locais do país. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Então, se você se formou agora nesse limbo criado pela pandemia, existem muitas opções, inclusive do direito digital, que muitas pessoas nem lembravam de falar disso ou de estudar, porque diziam que, direito digital. Achavam que não ia vingar muito. De jeito nenhum. Direito da saúde, muita gente agora com as questões de problemas de saúde, até mesmo por conta da pandemia, que não viam, como é que eu posso dizer, com um brilho nos olhos o direito médico e da saúde, e hoje estão enveredando também na área. Então, surgiram muitas opções. Então, tem muita oportunidade no mercado agora, nesse momento, digamos assim. Tem sim. Se a gente tiver um olhar, né, um olhar de advogado mesmo, a pandemia propiciou muitos direitos novos, muitas oportunidades. Então, assim, o mercado da advocacia, né, ele não ficou estagnado pela pandemia. Sheilane, e como tínhamos conversado no início, essa questão do advogado se descobrir, né? Que é importante ele saber um pouco de cada área e, no caso, se encontrar em alguma delas. Não é uma missão tão fácil, acredito eu. Como saber, né? Como o advogado ele vai sentir quais são os sinais de que aquela área pode ser uma área na qual ele vai se dar bem, ele vai ter um sucesso. No começo da carreira, eu falei no curso, já falei até aqui, o ideal é que a gente seja generalista mesmo.
Atue nas mais diversas áreas com o fim de saber se você tem ou não afinidade. Porque, às vezes, a matéria que você tinha afinidade na faculdade, quando você passa para a atuação, que é bem diferente daquela parte doutrinária, você, às vezes, se desencanta. Então, acontece. Acontece. E, assim, a gente começa a sentir sinais de motivação. Porque é o que eu digo. Às vezes, a área na qual você vai se especializar nem é a área que, de início, vai te trazer um retorno financeiro bom. Porque a gente precisa amadurecer. Isso só vem com o tempo, só vem com o estudo, só vem com o trabalho. Não existe uma fórmula mágica. Eu digo até no começo do nosso curso que eu não vou ensinar a pessoa a ficar rica. Não vou. Eu não estou vendendo um curso para você ficar rico com a advocacia, para você ganhar seu primeiro milhão. A gente está fazendo um direcionamento, porque o seu sucesso ou não na carreira depende de você. Depende da sua insistência, depende de você se descobrir, de você ter coragem de estudar, humildade de aprender. A gente aprende muito, Mirela, assistindo a audiência. Muita gente esquece disso. Eu lembro que enquanto estudante, quando não tinha aula, né, tinha um dia vago na faculdade, eu passava o dia todo no fórum. E eu anotava a forma como os colegas se portavam, o que era interessante dizer numa audiência, como defender uma tese, lia petições. Eu me formei, o pessoal acha graça e diz assim, professora, quantos anos de formada você tem? Eu disse assim, poucos, eu sou jovem. Mas eu ainda acompanhei no fórum petições físicas. Muitas vezes eu pegava uma petição e eu lia. E ali eu dizia, nossa, que interessante. Essa petição é muito boa. Eu quero ter uma petição assim. Então, de você treinar... Referências, né? Referências, fazer petições muito boas. Assistindo, observando, a gente consegue, muitas vezes, ver condutas que nós vamos aplicar na nossa vida profissional, mas também nós vemos as que nós não vamos aplicar. Então, assistir audiências ajuda demais. Permite com que você veja se você tem emocional para advogar. Porque muita gente não tem preparo emocional para a advocacia. Principalmente, eu acredito a área criminal. Deve ser mais complicado. Na verdade, quando a gente, em todas as áreas, assim, o pessoal às vezes vira e diz assim, eu tenho uma atuação muito grande no direito do trabalho. As pessoas dizem assim, mas é tranquilo. Eu disse, não, nem sempre. Depende da situação, né? Porque imagina você pegar processos com assédio sexual, assédio moral. Então, a gente tem que ter um preparo emocional muito bom. Sim, com certeza. E eu tenho colegas que começaram ali advogando no direito do trabalho e hoje são criminalistas incríveis. Se descobriram. Dentro, né, de outra área. Como eu tenho colegas que iniciaram no previdenciário, no direito de família, mudaram de área, isso não é problema nenhum. E colegas que atuam em mais de uma área, 2, 3 áreas diferentes, como no meu caso. E sou muito feliz em todas elas. Então, assim, às vezes a gente descobre características que nos favorecem em determinadas áreas. Mas só vem com o tempo, obviamente. Não é eu entrei com uma ação judicial para um cliente, perdi. Essa área não é para mim. Não é assim. É experiência, é resistência, é coragem, é estudo, é dedicação. São reflexos. E aí a gente vai descobrindo sim. Inclusive descobre se nasceu ou não para advogar. Porque muita gente no meio do caminho descobre que quer ser servidor público, que quer ter uma carreira, né, na justiça, que quer enveredar para o lado do ensino. E dá para conciliar também. Dá para conciliar. No seu caso. Dá para conciliar até mais coisa, né? Ser mãe, ser esposa, tudo isso a gente concilia. Organizando dá para fazer tudo. Que bacana. E tem mais 2 pontos. A gente está chegando ao fim, mas tem 2 pontos que eu gostaria muito de abordar. Um deles é essa questão, a gente sabe isso em todas as áreas, mas acredito eu que na área da advocacia, na área do direito, quando o cliente vai, digamos, conversar com o advogado, ter esse primeiro contato, o primeiro impacto, digamos assim, né? A primeira impressão é muito importante. É a que fica. É a que fica. Eu acredito que quando esse advogado tá bem vestido, ele tá, né? Aquela advogada tá bem maquiada, tá... Enfim, tudo isso influencia, acredito eu. Passa uma segurança, passa uma organização,
passa muita coisa positiva. E aí a gente sabe também que esse recém-formado, muitas vezes não tem condição de investir, né? A roupa é cara, o blazer é caro, enfim. Como fazer, Sheila? Tem alguma dica aí para quem está nos acompanhando que precisa disso? Tem uma das aulas do nosso curso que a gente fala até disso. E eu converso muito com os alunos no seguinte aspecto. Mesmo em lojas populares, você consegue garimpar peças com as quais você possa se vestir bem. Porque a advocacia, ela é como um relacionamento. A primeira impressão, ela é muito importante. Verdade. Né? Você vai casar com aquele advogado alguns anos, né? Digamos assim, dependendo. Às vezes é uma relação super duradoura. Eu tenho clientes que estão comigo desde o começo da minha advocacia. Que são meus clientes até hoje. E, obviamente, eu até falo no curso que, como recém-formado, a gente não tem dinheiro. Eu também não tinha. E, às vezes, em lojas e multimarcas populares, você consegue garimpar peças específicas para você se vestir, mas não é só a vestimenta. Um cabelo bem alinhado. É uma das coisas, É, né? um pequeno detalhe. Dos pontos. Por quê? Um cabelo alinhado, uma unha, no nosso caso, como mulher, né? Uma unha feita, uma boa maquiagem, né? Você saber se portar, falar, tudo isso é um casamento de características. E, óbvio, no começo, você às vezes tem um blazer para passar o ano, para advogar aquele ano todo. E aí, com o passar do tempo, você vai adquirindo outras peças. Mas o que eu sempre digo, mesmo que você tenha poucas condições de início, porque a gente sempre espera que aquela pessoa se desenvolva na advocacia, né? E, obviamente, o padrão daquela pessoa, ele sobe. Use peças neutras, formais. Que não chamem muito a atenção, né? Eu até falo no curso, assim, às vezes as pessoas não se atentam para detalhes importantes. Porque você ter um perfil, uma personalidade, é importante. Isso também marca o cliente. Às vezes, um corte de cabelo, uma bolsa, uma cor que você costuma usar, isso vira uma característica profissional sua, uma marca. Que o colega, quando fala em você, diz logo assim, fulano, porque ele lembra, isso marca. Mas, por exemplo, a gente tem que ter uma maturidade na forma de se vestir. Por exemplo, seria muito complicado, imagina você chegar no meu escritório e eu tô com uma blusa de personagem de um filme infantil. Não vai passar muita credibilidade. Não é um preconceito, mas principalmente num primeiro contato, tem a questão da credibilidade. Eu lembro que quando eu formei em Direito, eu era muito novinha. E eu usava até uma maquiagem a mais, porque nas audiências era muito interessante. Um cliente chegava e dizia assim, doutora, mas a senhora é tão novinha, doutora. Já tem aquela coisa, será mesmo que você vai conseguir? Doutora, quanto tempo de formada? A senhora disse, meu querido, eu sou formada em Direito, tá aqui minha UAB, porque a senhora é muito novinha. E assim, eu andava com um blazer muito bem estruturado, maquiada. E, obviamente, que depois que terminava a audiência, para o cliente não importava mais se eu era novinha, porque ele estava feliz com a audiência, né? Se eu era uma pessoa que tinha pouco tempo de formado. Mas isso, às vezes, no primeiro contato, passa uma insegurança muito grande. Sem dúvida. Eu digo até para os meninos, roupa de banda e de time de futebol, você deixa para usar a partir de sexta-feira depois do expediente. Porque pode até acontecer de você perder um cliente por o cliente identificar que você torce um time diferente dele, que você curte bandas musicais que, por exemplo, para a religião dele não é permitido. A gente não pode deixar que nos primeiros contatos as nossas preferências pessoais, elas se destaquem, interfiram. Então é muito importante, e aí a gente, obviamente... Se manter neutro, digamos assim, sim, doutora. Sim, ele está contratando uma marca. Sim. Né? Isso é um fato. Eu falo muito isso com o cliente, que os nossos contatos, os nossos clientes, eles não são nossos amigos. Eles podem até vir a se tornar nossos amigos, mas eles estão nos contratando pelo nosso conhecimento jurídico. Se ele precisasse de um amigo, ele ia passar um WhatsApp, ele ia passar uma ligação, ele ia conversar com aquele amigo. O amigo não vai conseguir resolver o problema dele. É o advogado e a advogada. Ele está contratando uma marca. Você tem que investir na sua marca. E aí, no nosso material, eu coloquei até algumas dicas de moda. Não sou... Olha só. Não sou blogueira. Esse curso tá demais, viu? Não sou blogueira. Longe de mim, acompanho várias. Acho super interessante. Mas coloquei até alguns links de algumas páginas que permitem que as pessoas possam sentir ali uma criatividade, ver uma forma de vestir das pessoas que elas podem adequar na realidade delas. Sim. Isso é super que importante. Combinem, digamos. Que combina. Com cada um, isso. Né?
Porque a gente tem que lembrar também, Mirella, aqui, nós vivemos numa cidade quente. O que um advogado de uma região fria usa, embora seja muito bonito, pode não se adequar dentro da minha realidade. Aí acaba se tornando meio brega, digamos assim. Isso, né? e você não consegue se sentir confortável nem para fazer uma audiência. Imagina uma audiência de 3, 4 horas que você está morrendo de calor, de frio. Verdade. Então Então, tem tudo isso, Tudo né? isso. Aí a gente colocou várias dicasinhas que às vezes você pode dizer, eu digo para os meninos que eles não pulem a minha aula. Porque os meninos compram aquele terno para usar nos aniversários de 15 anos e eles usam aquele terno enquanto o terno está servindo e eles acham que para a advocacia vai servir. Então, assim, eu digo, não pulem essa aula, assistam. Porque tem dicas para os rapazes também e é importante a gente ver um padrão nos advogados, né? A gente não pode destoar tanto disso, principalmente no início. Com o passar dos anos, você faz a sua marca registrada, com as suas características, tudo bem, não vai interferir, mas no início a gente precisa ter esse zelo. Aí, lembrem-se sempre das séries norte-americanas que a gente assiste, em que a gente vê advogados e advogadas impecáveis. É verdade, isso daí é verdade. E para a gente finalizar, Sheilane, para quem ficou com a gente até aqui, eu queria que você deixasse a dica master, a dica de ouro, né? A chave do sucesso. Eu sei que você tem uma carreira brilhante, já são 8 cursos na Unieducar, tem muito conhecimento, muito conteúdo, e eu queria que você deixasse essa dica sua mesmo. O que é que você fez, né, na sua carreira que realmente mudou tudo para você? A partir desse momento que você fez isso, você sentiu uma diferença, mudou sua vida, sua carreira alavancou? Fala pra gente, existe essa dica master para você dar para quem está nos acompanhando? Mirella, eu acho até difícil falar sobre isso, mas uma dica que a gente pode usar, seja para o advogado, seja para o médico, seja para o engenheiro, leitura. Não precisa ser leitura jurídica. Qualquer uma. Qualquer leitura, aquele romance mais doce possível, pode ser ele funciona também. Leitura. Porque o profissional de hoje, principalmente com rede social, precisa falar muito bem. Você, como jornalista, sabe que vocabulário, né? Sem leitura, você não desenvolve vocabulário. Expressões corporais você pode ir desenvolvendo com o tempo, mas a oralidade é um processo diário. Isso serve para todas as áreas. Então, leitura. Eu chego ao final do dia, eu tenho uma rotina bem extensa durante o meu dia, eu tenho uma série de atividades. E as pessoas dizem assim, quando chega ao final do dia, você dorme. Eu disse, não, todo dia eu leio pelo menos meia hora ao final do dia. Qualquer tema. Mas você precisa ler, seja para desenvolver a sua oralidade e seja para se atualizar. Porque enquanto advogada, eu não falo só de direito. Eu sou uma cidadã como qualquer outro e eu preciso saber de política, de história, de geografia, do que está sendo vivenciado na nossa sociedade. Isso é muito importante. Isso vai fazer uma diferença numa entrevista, numa conversa com o cliente, porque o cliente ele vai te trazer um problema, mas ele vai conversar sobre outros assuntos. E você precisa estar preparado e preparada para isso. Então, leitura. Leitura todos os dias, meia hora. Se comprometa todos os dias a ler meia hora de qualquer coisa. Interessante. Isso viu? faz a diferença. Dica master que vai fazer a diferença, com certeza, na carreira de todos vocês que nos acompanham. Olha, Sheilane, foi um prazer enorme conversar com você sobre isso. Muito obrigada. Tenho certeza que quem nos acompanhou também ficou muito curioso também pelo curso, né? Esse tema Iniciação à Advocacia. Já deixo aqui até o convite, né? Para que vocês... Vai ser um prazer vivenciar essa rotina de iniciação à advocacia com vocês. Inclusive, os alunos têm até a oportunidade de a gente trocar algumas ideias durante o curso, algumas dúvidas, né? Isso é super interessante. É como eu digo no início do nosso curso e até na propaganda do curso. Meu objetivo não é fazer você ficar rico. Eu não estou vendendo um método em que você vai ganhar o seu primeiro 1 milhão em tantos meses. É um direcionamento de carreira para permitir a você, seja uma pessoa formada há muito tempo, mas que precisa dar uma repaginada na sua advocacia, seja para você, estudante de direito, que às vezes está até na dúvida, porque acontece, de estar na dúvida se realmente você tem perfil para a advocacia, ou para você que está recém-formado, recém-formada, que está com a sua OAB aí na mão, mas que tem dúvidas de atuação, do que pode fazer em relação ao seu marketing jurídico, de como conversar com seus primeiros clientes, de como se portar perante a sociedade.
Tem uma série de dicas bem interessantes e vai ser um prazer ter você no nosso curso. Olha só, Sheilane, que bacana. Muito obrigada mais uma vez. Conversamos sobre iniciação à advocacia com Sheilane Martins. Ela que é professora da Unieducar, advogada especializada em Direito e Processo e também compliance trabalhista, né? Um vasto currículo. Nossa conversa foi muito boa. Se quiser saber mais, se quiser se aprofundar nesse assunto, vai lá no curso de iniciação à advocacia da Sheilane, que eu tenho certeza que você vai adorar também. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada.